Olá, a paz do Senhor. Aqui é Cássia Moreira e vamos fazer a leitura do capítulo 7 de João, que diz assim: E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou ainda na Galileia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então ele também subiu à festa, não em público, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom. E outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, na metade da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E se maravilhavam os judeus, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Respondeu-lhe Jesus e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio. Quem procura matar-te? Jesus respondeu e lhe disse: Fiz uma obra e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Diziam então alguns de Jerusalém: Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí falando em público e não lhe dizem nada. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vir o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conhecei-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os principais dos sacerdotes e os fariseus mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou.
Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, o que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam-lhes os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. O capítulo 7 de João fala sobre a perseguição de Jesus. Jesus ele veio para os judeus, mas estes não aceitaram, porque o povo escolhido são os judeus. Porém, quando Jesus se apresenta a eles para cumprir a lei, ele vai de uma maneira totalmente sobrenatural. Jesus ele faz milagres e maravilhas de uma forma que nenhum ser humano consegue discernir ou entender, porque os ensinamentos de Jesus são diferentes daqueles que as pessoas, o ser humano em si prega ou fala, porque o Messias, ele veio para cumprir uma ordem divina. O Messias, ele veio para ensinar e falar aos povos que o reino dos céus é diferente do reino do mundo. Mas os escribas, os fariseus, os líderes sacerdotes não entendiam o comportamento de Jesus. Porque Jesus, ao mesmo tempo, ele era o Filho de Deus, que veio como ser humano para que nós pudéssemos falar, vivenciar e regozijar com tudo aquilo que ele tinha para nos oferecer. Ouvir os ensinamentos de Jesus era ouvir palavras dos céus, era ouvir palavras de verdade, palavras de confronto, porque muitas vezes nós queremos estar naquele mundo superficial, onde nós achamos que tudo é do nosso jeito. Mas quando Jesus vem, ele vem para quebrar paradigmas, ele vem para dizer sobre a ressurreição dos mortos, ele vem para dizer sobre cura divina, ele vem para falar que nós podemos todas as coisas naquele que nos criou. E quando Jesus ele vem fazer o que o Pai desejava, os judeus queriam matá-lo. Porque para a lei, cumprir a lei pela palavra, era tudo o que eles queriam. Mas havia algo espiritual muito mais profundo que eles não conheciam. E quando a palavra diz que o Espírito Santo não desceu
porque eles não glorificaram Jesus. Porque quando Jesus vem no nosso caminho, nós precisamos glorificá-lo. E quando nós glorificamos Ele, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. No versículo 39, para que isso faça com que o entendimento se abra, está escrito assim: e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus precisava ser glorificado para que o Espírito Santo viesse. Jesus, ele foi o sacrifício vivo para que Deus recebesse esse sacrifício puro e imaculado, para que o Espírito Santo fosse dado. Então, essa glorificação do Senhor é a transformação do corpo dele, humano, glorificado no Espírito. E era esse Espírito Santo que as pessoas buscavam, mas as pessoas não entendiam. Aquela grande multidão ouvia e muitos acreditavam, mas muitos também não acreditavam. E é assim até hoje. Quando Jesus vier pela segunda vez, porque nós acreditamos na primeira vinda do Senhor. Nós acreditamos que Jesus ele veio, que Jesus ele fez cumprir aqui na terra aquilo que nós precisávamos para ter acesso ao Pai, para que o véu fosse rompido e para que a sua crucificação fosse herdada para as nossas vidas, para que nós pudéssemos ter esse acesso diretamente com o Senhor, o nosso Criador. E diante disso, diante dessa leitura, diante dessa meditação, nós podemos observar que não adianta sermos profetas, pastores, missionários, grandes leitores, se nós não acreditarmos nessa crucificação, se nós não acreditarmos que o Senhor Jesus ele virá e ele restaurará muitas pessoas, ele virá para que ele venha buscar uma noiva remida, sarada, curada, transformada, para que o reino de Deus se estabeleça na terra. E é por isso que nós cremos nesse dia e nós vamos orar ao Pai. Criador de todas as coisas do mundo, dos mundos terrestres, mundos celestiais, o Senhor que tem o domínio e o poder nas suas mãos, e somente o Senhor sabe o momento, o dia, a hora exata que Jesus virá novamente para nos resgatar como noivas, remidas, limpas pelo sangue do Cordeiro. E nós estamos aqui, Senhor, porque cremos nessa palavra. Nós acreditamos que assim, Pai, como quiseram matar Jesus, como perseguiram Jesus, nós somos perseguidos também pela sua palavra. Nós somos perseguidos pelo Espírito Santo que habita em nós e que nós levamos a multidões, porque muitos vão ouvir, mas muitos vão rejeitar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós anunciamos. E é diante da sua presença, diante da sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, que nós estamos aqui, Pai, rendendo-nos a Ti, humilhando as nossas vidas, porque de nada somos sem o Seu poder, de nada somos sem a Sua presença, sem a Sua magnitude, a Sua excelência que é eterna. Nós queremos te render graças nesse dia. Nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse ensinamento. Queremos te agradecer porque sabemos que seremos perseguidos, mas que o Senhor nos glorificará, porque é o Senhor quem glorifica o homem, é o Senhor quem faz brotar da terra e florescer, Pai. Então que o Senhor venha nesse dia tirar toda a impureza de nós. Resgata em nós, Senhor, um espírito de adorador, um coração voluntário, e que as nossas vidas possam ser reflexos de luz, luz da tua palavra, da tua verdade que habita em nós. Que assim como Jesus que creu em ti, que confiou no teu amor, confiou na tua verdade, confiou na tua palavra, que o leão da tribo de Judá, que o seu amor, que a tua grandeza, que o teu Espírito Santo habite em nós e nos faça prevalecer. Amém.